Olá. Começa agora o episódio 64 do Orabolas. No episódio de hoje vamos falar das 500 milhas de Indianápolis. Toca a vinheta, Philo. Thank you, Mary! Começa agora o episódio 64 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Hello, my friends. I am Felipe Lopes, Filó. Ladies and gentlemen, start your podcast. E você vai entender por quê essa frase aí. Eu sou Henrique Gonçalves, eternamente sem apelido. Como o Henrique já fez o teaser aí, né? Hoje a gente fala de automobilismo. Fechamos aqui a tríplice coroa do automobilismo, falando das 500 milhas de Indianápolis. Mas antes, vamos dar aquela passada nas nossas redes sociais. A gente tá com @horabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, né? Spotify, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music, YouTube, onde a gente bota também as nossas lives. E também, de novo, no Orelo, né? O Orelo, que é aquela plataforma que a gente contou aí no nosso Instagram, que permite a gente monetizar o nosso podcast. Então, se vocês tiverem a oportunidade de nos escutarem pelo Orelo, a gente agradece. É isso aí. E não custa lembrar que se você quiser nos apoiar ou nos apadrinhar, também é fácil, é só entrar lá, né? Tem a opção apoiar, ou você pode se tornar um cliente premium da Orelo, como se faz no Spotify, por exemplo, né? E nos apadrinhar aí como seu podcast preferido, que a gente sabe que só pode ser o nosso, né? Se vocês puderem, a gente agradece muito. E quem tiver aí na crise, né, no Brasil 2021, é comum, pode ajudar também compartilhando, escutando, passando pros amigos, curtindo nossos posts nas redes sociais. Então, pode ser de graça também, o importante é apoiar aqui o nosso trabalho. Mas se quiser dar dinheiro, é melhor ainda, né? Passando pro tema aqui do nosso episódio de hoje, a gente já falou, né, em episódios passados aí, tanto do Grande Prêmio de Mônaco como das 24 horas de Le Mans. Justamente aí no nosso episódio 24 foi o de Mônaco, 44 o de Le Mans. Então hoje aqui no nosso episódio 64, a gente termina aí a tríplice coroa do automobilismo falando das 500 milhas de Indianápolis nos Estados Unidos. Exatamente, né? De 20 em 20 a gente foi completando aí essa maravilhosa coroa para a felicidade aí dos numerólogos ou numerologistas, galera que se importa com isso. A gente fez para ficar bonitinho, né? Mas como a gente já explicou nesses outros 2 episódios também, são as 3 grandes provas, né, do automobilismo, por isso esse título de Tríplice Coroa. Pra gente aqui no Brasil, né, essa corrida de Indianápolis talvez seja a de menos prestígio, embora ainda muito importante, mas lá pros americanos, né, é a mais importante das 3. Fórmula Indy que é baseada aí nos Estados Unidos e os americanos realmente são muito envolvidos nessa categoria. Inclusive, eles chamam lá de o maior espetáculo do automobilismo. Claro, né, como sempre, eles com mania de grandeza, achando que é sempre o melhor de tudo, mas dá pra ver a importância dessa corrida lá nos Estados Unidos. Se não chamasse de maior do mundo, de campeão mundial e coisas do tipo, não era americano, né? A gente já tá cansado de saber. Mas eu só queria deixar aqui um questionamento para ficar na mente de vocês. O que virá no episódio 84? A gente tem uns meses aí para falar com a FIA, né, a Federação de Automobilismo Internacional, para quem sabe transformar essa tríplice coroa numa quádrupla coroa, alguma coisa assim, e acrescentar aí uma nova prova pra gente fazer o nosso episódio 84. A gente pode falar de MotoGP, hein? Olha aí. Ou da nossa querida Fórmula E, né? Ou Fórmula E. Os carros elétricos que a gente sempre precisa citar aqui nos episódios de automobilismo. Vamos deixar a dica aí. Quem sabe a corrida de Buenos Aires aí, que o Henrique tanto ama, né? Ô, delícia. Aí sim, né? Eu vou até fazer o episódio ao vivo lá da corrida. Eu vou ser preso, né? Então não é uma boa ideia, não. Deixa. Bom, mas para começar, antes da gente falar das 500 milhas, a gente vai contar como tudo começou, no caso, como o carro começou. A gente já falou bastante de carro aqui nos nossos episódios, então, carro, do latim carros, não, tô brincando, não vou fazer isso não. Bom, a origem, né, são as carruagens aí, lá da Grécia Antiga, de Roma, e inclusive a palavra carro, de fato, vem, né, de uma palavra chamada carros, que significava carruagem.
E a história do primeiro veículo movido por conta própria, digamos, né, sem ter que ser puxado ou empurrado por nada, foi, na verdade, um brinquedo feito por um missionário jesuíta na China nos anos 1600. Ele fez um brinquedinho aí a vapor para o imperador chinês. Ao longo dos anos 1700, foi quando se começou a pensar em veículos movidos de algum modo que não fosse por animais, já que foi aí onde aconteceu a Revolução Industrial, teve o desenvolvimento das indústrias em geral e, com isso, criar, né, veículos que se movessem por conta própria. Os primeiros deles, na verdade, aconteceram no fim aí do século XVIII, e eram basicamente carruagens movidas a vapor, né? Eles tiraram o cavalo, colocaram aí uma caldeira ou algum tipo de máquina que movesse ela a vapor. Nos anos 1800, isso estava começando a ganhar bastante popularidade na Inglaterra, só que o governo ele decidiu que qualquer veículo que não tivesse um animal puxando precisaria ter uma pessoa na frente com um apito e uma bandeira vermelha andando e avisando que o veículo estava vindo. Isso aí é controverso até hoje, né? Porque às vezes você não tem um animal puxando, mas tem um animal no volante também, né? Então, nem sempre essa regra e essa lei funciona. Pois é, e nesse caso você tinha um animal na frente do veículo, andando, né? E assim, se o objetivo de você criar veículos aí que se movessem por conta própria era eles andarem mais fácil, né? E mais rápido também, você botar uma pessoa andando na frente desse veículo perdeu todo o sentido dele. E com isso, o desenvolvimento dos veículos acabou parando, já que a Inglaterra acabou botando essa barreira. Mas, já no fim dos anos 1800, isso acabou sendo retomado, a própria barreira inglesa foi removida e inventores no mundo inteiro começaram a tentar desenvolver carros não movidos a vapor, mas movidos a outras coisas. Eletricidade, combustíveis, muitos deles já tentando usar a gasolina, o diesel, motores de combustão interna, que são esses motores movidos a algum tipo de combustível, né? E assim, finalmente, em 1878, surgiu o que é considerado até hoje o primeiro carro de fato. Você pode ver aí no nosso Instagram, vai ter a foto dele, e ele foi criado pelo senhor Carl Benz, um dos que viria a ser os fundadores aí da Mercedes-Benz, e ele criou o seu vagão a motor patenteado Benz. Como todo bom alemão, ele botou o nome ao pé da letra, né? Basicamente uma carruagem de 3 rodas, com aquele assentozinho típico da carruagem, né? Só que em vez de ter um cavalo na frente, tem um motor atrás e você anda dirigindo essa carruagem. Ele conseguiu patentear e começou a produzir em 1885, 7 anos depois de conseguir a patente, e fez muito sucesso. Ele, na verdade, começou a produzir bastante. Até o fim dos anos 1900, a empresa do Benz, ela era a maior produtora de carros do mundo. Ela tinha produzido 572 carros. Isso dá para ter uma ideia da dificuldade que era você produzir um carro, né? Ao mesmo tempo, vários outros inventores ao longo da Europa, como Daimler na Alemanha, que fundou a empresa Daimler, que hoje fundiu com a Chrysler, né, a Daimler Chrysler, o Peugeot na França, e muitos outros inventores iniciais começaram também a produzir seus carros e tentar produzir eles aí cada vez mais, né? Mas era muito difícil você conseguir fazer mais do que algumas dezenas de carros aí por ano. E aí entra a história das corridas de automóvel, porque elas também tiveram um certo papel na importância do desenvolvimento dos automóveis, né, e da aceleração, aí, da popularização deles. A primeira corrida de automóveis foi, na verdade, em 1867, que ainda era entre carruagens, e aconteceu na Inglaterra entre 2 carruagens que eram chamadas de horseless carriage, carruagens sem cavalo. Esse era, inclusive, o nome original dos carros. Mesmo depois da invenção dos próprios carros, ainda não tinham inventado a palavra carro, então eles eram chamados de carruagens sem cavalo. E o curioso é que essa primeira corrida, ela se deu ainda durante a proibição das carruagens a vapor na Inglaterra. E aí 2 donos de carruagens decidiram fazer essa corrida de 8 milhas de distância, eram uns 13 quilômetros, mas por medo dessa proibição, ninguém sabe até hoje quem foram os pilotos. Só se sabe que as 2 carruagens fizeram a corrida
mas ninguém sabe quem dirigiu ela, já que essa pessoa poderia ser presa ou multada. E aí a primeira competição de fato, considerada uma corrida, né, ocorreu em 1894, na França. E assim como a gente já viu na história das 24 horas de Le Mans, também na história do próprio Tour de France, quem organizou essa corrida foi um jornal que tentava promover a sua divulgação, né, do seu próprio jornal, que a gente pode ver ao longo dos nossos episódios, né, que era uma jogada de marketing bem popular na época. O Le Petit Journal, ele decidiu fazer uma corrida aí de Paris até Rouen, que dava 127 quilômetros, e qualquer um que tivesse um automóvel que se movesse por conta própria podia entrar. A competição foi chamada de competição para carruagens sem cavalos. A exigência é que elas não fossem perigosas, fossem fáceis de dirigir e baratas durante a jornada. 102 competidores se inscreveram, mas acabou que só 25 puderam participar. E aí teve o vencedor da corrida, que foi um conde francês, e 2 carros Peugeot chegaram logo depois, em segundo e terceiro. E no fim, os Peugeot acabaram, na verdade, sendo considerados os vencedores, porque a corrida não era só quem chegasse primeiro, mas os juízes podiam avaliar qualquer coisa que eles quisessem. Velocidade, desempenho, controle, segurança. Então eles acabaram penalizando o conde que chegou em primeiro, porque ele precisou de alguém para dar partida no carro do lado de fora. Os juízes podiam avaliar quanto que eles estavam recebendo por fora para decidir também quem ia ganhar. Faltou uma partidinha extra por fora aí. E a gente vê aí também o quanto o automobilismo mudou, né? Porque como o Henrique falou aí, a primeira corrida os carros não podiam ser perigosos, tinham que ser fáceis de dirigir e baratos, né? Hoje a gente tem carros que são perigosos, não são fáceis de dirigir e não são baratos nunca, né? É o Fórmula 1 que diga que aqueles carros são, né, absurdos. E finalmente a gente chega na última corrida aí essencial, digamos, para o início dos carros, né? Que foi a corrida do Chicago Times Herald, que era um jornal da cidade de Chicago. Mais um jornal aí patrocinando uma corrida. E também ele decidiu que com isso ele conseguiria promover o aumento da indústria de automóveis nos Estados Unidos, né? O desenvolvimento aí dessa indústria que tinha começado na Europa. E então ela foi chamada de primeira corrida automobilística dos Estados Unidos. Até dessa vez, pelo menos, é o nome justo, né? Falaram de Estados Unidos e não de mundo. Um total incrível de 6 veículos entrou na prova, 4 carros e 2 motos. Na verdade, 83 carros se inscreveram, mas só esses 6 conseguiram chegar lá a tempo. Alguns carros, inclusive da Benz, eles foram parados na entrada da cidade de Chicago, porque os policiais basicamente nunca tinham visto aquilo e disseram que eles não podiam dirigir carros nas ruas da cidade. Isso era muito perigoso. Então eles tiveram que alugar cavalos para puxar os carros até a largada da corrida. E na verdade a corrida foi adiada em quase um mês para que desse tempo de que esses 6 carros ou motos chegassem lá. O problema é que a corrida com isso aconteceu dia 28 de novembro e nessa época do ano, já bem frio, né? A corrida aconteceu numa temperatura de 4 graus e as ruas aí já com aquela neve meio lamacenta, que é bem difícil de você andar, né? É bem difícil ter tração. Então você imagina os primeiros carros da história correndo nessa situação. O resultado da corrida, as 2 motos pararam cedo, já que elas não conseguiam ter tração para subir nenhuma das ladeiras ou das rampas, digamos, que existiam. Um dos carros, assim que deu a largada, bateu num cavalo e teve que sair. Outro carro, o motorista passou mal e assim só 2 carros terminaram. Um dos carros ainda teve que ter uma troca de motoristas no meio do caminho e um árbitro da corrida dirigiu o carro até a chegada, né, e chegou em segundo. Uma corrida muito mais emocionante, né, naquela época do que hoje em dia. A gente espera que volte a emoção aí na Fórmula 1 em breve. Quer dizer, esse ano já deu uma voltada, mas assim, não tem cavalo atravessando a pista, não tem moto morrendo, né? Não tem juiz dirigindo. Na Fórmula 1 já teve padre irlandês atravessando a pista, né? Mas moto e cavalo nunca teve. Na maratona teve também. Também, é o mesmo, inclusive. Mas assim, essas corridas iniciais dá pra ver que eram verdadeiras corridas malucas. No mesmo esquema aí do desenho animado.
Essa primeira corrida aí, depois que ela terminou, o carro do juiz chegou em segundo, mas aí o juiz, depois que terminou, viu que tinha alguma coisa errada com o primeiro e, na verdade, ele ganhou, né? É, Então, tava apenas cumprindo as regras, né? Nada fora disso. As regras eram claras. As regras são claras. Se um dos juízes estiver dirigindo o carro, ele automaticamente ganha. mas já que você falou, de fato, os dois carros foram considerados que saíram das regras. Um carro foi empurrado por espectadores quando atolou, e o outro foi consertado no meio da corrida. E isso aí era ilegal, mas acabaram dando os prêmios mesmo assim. O carro do juiz ficou em segundo, veja só. No fim, quem ganhou, na verdade, foi aquele cavalo que foi atropelado. Foi ele que ganhou. Deram medalha pra ele tudo. Mas o importante é que essa corrida, de fato, deu um grande boom na indústria automobilística nos Estados Unidos. Ela foi notícia no país inteiro, incentivou os inventores e, né, fabricantes de carros aí da época a tentar cada vez mais melhorar o desempenho dos carros e melhorar a produção dos carros, né, acelerar a produção. E foi assim que surgiu o carro da Ford, o Ford T, que foi o primeiro carro de produção em massa feito no mundo. O Henry Ford, dono da Ford, ele já era um fabricante de carros desde 1903, mas em 1906 ele finalmente conseguiu criar o seu mecanismo de produção em massa. Ele criou o modelo Ford, né? O modelo Ford acaba sendo muito estudado e comentado até hoje por ser o primeiro modelo de produção em larga escala do mundo, montando aí o carro parte por parte. E quando o Ford T começou a ser produzido em massa, ele basicamente dominou a indústria, já que a maioria das outras empresas elas não tinham a menor capacidade de competir na velocidade de produção do carro. O carro em si, ele não tem nada de especial, tirando o fato de que ele foi o primeiro carro aí a ser produzido em massa no mundo, e por isso ele é tão famoso até hoje. Linha de produção do Fordismo, né? Que a gente aprendeu no colégio. Fez um carro fordista, né? É um carro Forda, né? Ai, Hora Bolas Murchas está sempre aqui. Fordeu com a competição. Mas brincadeiras à parte aqui, a Ford, assim como muitas outras fabricantes americanas, né, são da cidade de Detroit, no estado de Michigan, que hoje passa aí por uma crise muito grave, né, desde aí da década passada. Mas lá em Detroit tem um museu bem legal sobre a Ford e o Ford, né? A Ford, a empresa, mas também o Ford, o Henry Ford. Então fica aí a dica também para quem visitar Detroit, para ir no museu do Henry Ford lá. Não sei quem vai visitar Detroit, né? Mas se alguém for. Aí já são outros 500. Se por um acaso você tiver que parar lá, né? Aí você aproveita e visita o museu, que é legal. Se você se fordeu e apareceu lá em Detroit, aí vai no Museu do Ford, entendeu? Tá bem fordido mesmo. Puxando então para falar aqui da Fórmula Indy, né, que é onde hoje em dia, né, a competição da qual as 500 milhas de Indianápolis faz parte. A Fórmula Indy, na verdade, é uma competição até relativamente nova. Ela foi fundada em 1996. A Fórmula Indy é basicamente a versão americana da Fórmula 1, né? Ela é uma competição de carros que chamam open wheel, né, que tem a roda aberta, não é um stock car, por exemplo. E hoje em dia, todas as corridas da Fórmula Indy são realizadas em território americano. E só uma curiosidade em relação a isso é que não foi sempre assim. Na verdade, a Fórmula Indy já teve corridas aí em outros países do mundo, inclusive no nosso Brasilzão. São Paulo sediou aí 4 edições de um grande prêmio que fazia parte do circuito da Fórmula Indy, de 2010 a 2013. E era um circuito de rua que era ali perto do IMB, onde fica o Sambódromo lá em São Paulo. Passava até na Marginal Tietê. O problema é se tivesse uma batida ali na Marginal, né? O carro virava um barco. Isso aí é todo corroído, né? Quase sumia o carro no rio. É um rio ótimo aqui pra natação. Acaba que a batida era o menor problema, né? Depois do carro cair no rio. Mas aí, como eu falei, a Fórmula Indy foi fundada em 96, mas já haviam aí diferentes torneios ou competições de carros desse estilo Fórmula nos Estados Unidos desde aí a década de 1910, mas com outros nomes, né? Começou com uma associação chamada AAA, até que chegou na CART com C, C-A-R-T,
que foi a que dominou aí nos anos 80, 90, até a fundação da Fórmula Indy, que aí virou a competição principal mesmo em meados dos anos 2000. E hoje em dia, né, a Fórmula Indy é uma competição aí muito bem estruturada e uma das mais importantes da FIA no mundo, que é a Federação Internacional de Automobilismo. E até para quem acompanha a Fórmula 1, tem uma coisa muito importante hoje em dia que é a superlicença. É como se fosse realmente aí uma carteira de motorista, né, entre aspas, que os pilotos novos precisam ter para poder chegar na Fórmula 1. E você consegue essa superlicença juntando pontos em outras competições. E aí essas outras competições são ranqueadas pela FIA. A que dá mais ponto para a superlicença é a Fórmula 2, que hoje em dia é a principal rota de acesso para os pilotos para a Fórmula 1. Mas a Fórmula Indy é a segunda que dá mais ponto. Então, apesar de ser raro, assim, a gente não vê muitos pilotos saindo da Fórmula Indy para a Fórmula 1, mas tecnicamente, se você for bem na Fórmula Indy, na verdade até se você for campeão da Fórmula Indy, você ganha ponto suficiente para fazer essa transição para a Fórmula 1. E mesmo assim, né, não tem piloto americano na Fórmula 1, então a galera gosta de ficar por lá mesmo. É porque lá que é o campeonato mundial, né? Então, assim... Pois é, eles consideram, né? E uma outra característica aqui da Fórmula Indy, e de novo fazendo aí essa distinção com a Fórmula 1, é que a Fórmula Indy tem circuitos ovais, né? Inclusive, as 500 milhas de Indianápolis, elas são realizadas, na verdade, em um circuito oval. E a Fórmula Indy mesmo, quando ela começou, na verdade só tinha circuitos ovais. E isso vem bastante, né, da influência da NASCAR. Né? A NASCAR, que é uma modalidade de Stock Car, né, que nem tem a Stock Car do Brasil. E a NASCAR é, na verdade, mais popular do que a Fórmula Indy aqui para o público americano. E a NASCAR só corre em circuitos ovais. Então, quando a Fórmula Indy começou, ela puxou isso da NASCAR e no começo eram só circuitos ovais, mas pelas próprias características dos carros de Fórmula, né, que são esses carros com as rodas abertas, as corridas ovais acabam se tornando muito perigosas e tiveram vários acidentes aqui no começo da Fórmula Indy, de novo, né? Isso foi nos anos 90. Vários acidentes aqui, vários deles fatais, e com isso a Fórmula Indy acabou, né, se reestruturando e trazendo outros tipos de prova, né, como as provas aí dos circuitos mais tradicionais, né, que nem são os circuitos de Fórmula 1, provas de rua, que a gente já falou também no nosso episódio 24 sobre o Grande Prêmio de Mônaco. Então, hoje, na Fórmula Indy, na verdade isso acontece desde 2012, o calendário da Fórmula Indy consiste em 1/3 provas ovais, 1/3 provas de circuito e 1/3 corridas de rua. Tem aí um pouco de tudo no calendário atual da Fórmula Indy. Isso é uma das coisas mais legais, né, da Fórmula Indy e traz essa variação aí nas corridas e também faz com que o campeão, né, da temporada precise ser bom em diversos tipos de circuito. E já que o tema do nosso episódio aqui hoje são as 500 milhas de Indianápolis, vamos falar um pouco mais também sobre os circuitos ovais em si. Os circuitos ovais recebem esse nome porque são circuitos num formato oval, né? Um nome bem óbvio, mas são circuitos com curvas apenas para um mesmo lado. Na grande maioria das corridas em circuitos ovais, geralmente você vai no sentido anti-horário, o que significa que você está sempre fazendo curva para a esquerda, né? E uma outra característica dos circuitos ovais é que muitos deles, aí a maioria deles, também tem a pista inclinada, de forma que a parte externa da pista, né, a parte mais aberta da curva, é mais alta do que a parte fechada da curva. E na maioria dos circuitos também na reta que liga as duas curvas, né? Então, um circuito oval geralmente tem duas curvas de 180 graus e duas retas ligando essas duas curvas. Aí, o circuito mais simples que você consegue imaginar é o circuito oval. E aí, pela própria característica do circuito e pela pista ser inclinada, isso permite com que os carros andem em uma velocidade muito alta o tempo todo. Basicamente, isso não é assim um exagero, os pilotos estão literalmente com o pé embaixo até o fundo, quase que a corrida inteira, né? Você tira o pé um pouquinho ali para entrar na curva,
mas depois disso é basicamente pé embaixo, né, no máximo aí da aceleração o tempo todo. E isso gera uma outra coisa que é muito comum aí nos circuitos ovais, que é aquele amontoamento dos carros. Geralmente os carros estão muito próximos um do outro, porque estão todos correndo ali no máximo, e essa proximidade faz com que, ao mesmo tempo que o cara que está atrás de você tá pegando o seu vácuo, você também tá pegando o vácuo do cara da frente, então acaba que todo mundo tá andando na mesma velocidade, né? E aí a corrida varia porque os pilotos vão tentar aí, ao longo da corrida, mudar um pouco o trajeto para tentar ganhar um pouquinho mais de velocidade e conseguir essas vantagens aí para ir fazendo aos poucos a ultrapassagem. E isso nos leva aqui a dois pontos principais aqui dessas corridas com circuitos ovais. Um deles é que muita gente considera elas corridas chatas, corridas que você não vê muita dificuldade para os pilotos, porque realmente o circuito é simples e você tá pé embaixo o tempo todo. E a segunda característica é que faz com que sejam corridas muito perigosas. Se você imaginar com todos esses carros juntos, se um cara lá na frente erra ou se tem algum toque e um desses carros roda, né, bate, não sei o quê, todo mundo que vem atrás não tem tempo para frear ou sair da frente, né, ou evitar o cara que tá vindo da frente. Então, geralmente, quando você tem uma batida numa dessas provas, é uma daquelas mega batidas, né? Você tem aí 5, 10 carros saindo da prova, porque é muito difícil de você evitar aí esse efeito dominó na batida. Esse fato dos carros aí estarem muito perto uns dos outros é realmente bem característico, né? Inclusive, uma das grandes tradições da prova das 500 milhas de Indianápolis é a largada, né? Que é uma largada já bem definida, onde a gente tem os 33 carros alinhados em fileiras de 3, né? Então ficam 3 lado a lado e você tem aí 11 fileiras de 3 carros para a largada, né? A largada aqui é dada em alta velocidade, já não é com os carros parados. E também tem muito a ver justamente com tudo isso que o Tanque explicou, né? Do circuito oval. E essa largada dada em velocidade, né, em andamento, ela é essencial porque você imagina, com toda a situação que o Tanque descreveu das corridas em oval, se os carros largassem parados. Imagina a confusão que ia ser isso, né? É por segurança mesmo que a largada é dada em movimento. Ou podia ser que nem Le Mans, né? Que a galera corre Pô, aí eu topava, hein? para pegar os carros, aí ia ser mais interessante ainda. E a própria Fórmula Indy, que eu acabei não falando, mas tem esse nome por causa das 500 milhas de Indianápolis, né? Ela adotou essa largada para todas as provas. Então, independentemente se é prova oval ou não, até as provas de circuito mesmo, tem largada em movimento. Apesar dos circuitos ovais aí serem relativamente simples, eles não são todos exatamente iguais. O próprio circuito das 500 milhas de Indianápolis, na verdade, ele é mais um retângulo do que um oval. Tem 4 retas, 2 retas grandes e 2 retas menores, e 4 curvas que ligam essas 4 retas, né? Basicamente um retângulo mesmo, só que com os vértices arredondados. E uma última curiosidade aqui sobre os circuitos ovais é que o nosso autódromo de Interlagos, né, onde tem aí a corrida da Fórmula 1, tem também uma opção, né, de corrida oval. Muitos dos autódromos no mundo aí, você tem diferentes circuitos dentro do mesmo autódromo. O autódromo lá de Interlagos tem um circuito oval, que na verdade é meio um trapezoide, e era até chamado de circuito do Emerson Fittipaldi para corridas de circuito oval. E o próprio circuito de Indianápolis também tem outras opções, né? Não ovais, aquele circuito normal com curvas dentro ali do complexo, então também pode servir para outras categorias. Isso é até um bom ponto que o Filó trouxe aí, porque a Fórmula Indy, hoje em dia, corre 2 vezes no mesmo autódromo em circuitos diferentes. Então você tem as 500 milhas de Indianápolis e você tem também o Grande Prêmio de Indianápolis. Um é no circuito oval do autódromo e o outro, como o Filó falou aí, é pelo meio, num circuito mais tradicional dentro do autódromo de Indianápolis. Então, vamos falar da prova em si, né, das 500 milhas de Indianápolis, que também lá nos Estados Unidos pode ser conhecida apenas como as 500, né, de tão importante que é. São as principais 500 milhas, que é realizada nesse circuito que a gente falou, o Indianapolis Motor Speedway, é um dos mais tradicionais aí dos Estados Unidos e do mundo. Ele foi fundado em 14 de agosto de 1909, portanto, né, 112 anos atrás.
E ele fica, curiosamente, numa cidade chamada de Speedway, em Indiana, né? Speedway que faz parte do nome, né? Indianapolis Motor Speedway, no estado americano de Indiana. Não é coincidência, né? A cidade se chama Speedway porque ela foi fundada aí 3 anos depois do circuito, em 1912, e obviamente pegou o nome do circuito de Indianápolis, que também tem um nome bem interessante, né? Pois é, Indianápolis, que significa cidade dos índios. Polis é cidade em grego e Indiana quer dizer que é dos índios, terra dos índios, né? Pertencente aos índios, digamos. Só que Indianápolis foi fundada quando o Congresso americano decidiu tomar as terras dos índios para dar para os novos imigrantes aí. Então, bem irônico, né? Essa é a terra dos índios, né? Onde foi fundada uma cidade que tomou a terra dos índios. Pois é, né? E esse famoso massacre aí dos indígenas que ocorreu nos Estados Unidos, que a gente também contou essa história lá no nosso episódio 12. Mas voltando aqui pro Indianapolis Motor Speedway, né, o circuito, a pista tem o apelido de Brickyard, que em inglês significa aí uma área de tijolos ou um lugar de tijolos, porque na verdade no início a superfície da pista era feita de tijolos, depois com o tempo ela foi virando asfalto, né? Só que até hoje a gente tem ali uma pequena linha de tijolos que fica como tradição na linha de largada e de chegada, que também é muito marcante aí do circuito. E você imagina então no início você correr 500 milhas, né, trepidando ali nos tijolos. Como que você devia chegar? A corrida das 500 milhas atingiu em 2021 105 edições, enquanto o circuito já tem 112 anos. Tradicionalmente, as 500 milhas são disputadas aí no domingo do fim de semana do Memorial Day, que é um feriado nacional aí nos Estados Unidos, né, que é um país que tem poucos feriados, inclusive, se comparado ao Brasil, por exemplo. Mas é sempre na última segunda-feira de maio, então a corrida acontece sempre no último domingo de maio. E tem um público de aproximadamente 300 mil pessoas que acompanham a corrida anualmente. Já que o Filó falou aí desse número, né, absurdo aí de pessoas que acompanham, o circuito é uma oval, né? Então você tem as arquibancadas em volta e você tem uma área interna ali do circuito. Essa área interna é uma festa louca, é uma rave, basicamente. Assim, tem a galera que vai pra lá que é só pra beber, assim, beber de 5 da manhã até 3 da manhã do dia seguinte, e é isso. Eu não sabia disso. Fui descobrir depois que eu me mudei pra cá. É interessante, né? Fiquei até com mais vontade agora de acompanhar as 500 milhas de Indianápolis. E assim como essa festa, né, as 500 milhas de Indianápolis tem diversas tradições, é uma das corridas com mais frescuras, entre aspas, né, coisinhas aí que acontecem em todas as edições, tanto antes, quanto durante, quanto depois da corrida. Antes da corrida eles têm a tradição de cantar a música Back Home Again in Indiana, que é uma música famosa lá nos Estados Unidos e que tem a ver justamente com o estado onde ela é realizada. Em relação à corrida, outras tradições são um treino classificatório diferente do que ocorre normalmente na Fórmula Indy. Os pilotos, em vez de fazerem um tempo em uma volta, eles somam os tempos de 4 voltas. E também o fim de semana dessa classificação acontece separado do fim de semana da corrida, né? Uma semana antes, eles fazem esses treinos classificatórios. E as duas tradições mais legais, digamos assim, dessa corrida têm a ver com o piloto vitorioso. Uma delas é beijar, né, os tijolos ali que eu falei que ficam na linha de chegada como remanescentes da primeira pista. E a segunda é depois que eles recebem lá os prêmios, né, o vencedor sempre bebe uma garrafa de leite gelado, né, que é uma coisa bem diferente. E é uma história que vem também de muitos anos atrás. Na verdade, um piloto chamado Louis Meyer, que foi vitorioso em Indianápolis, ele tinha esse hábito de beber leite depois da corrida, assim, porque era muito quente e tal. E depois da corrida de 1936, ele fez isso só que aos olhos dos fotógrafos, né? E aí deu várias fotos incríveis desse momento. E um dos executivos lá do circuito acabou gostando das imagens e transformou isso numa tradição. Então até hoje a gente tem essas fotos incríveis aí dos grandes vencedores das 500 milhas de Indianápolis bebendo uma garrafa de leite lá no pódio e dá uns goles, depois, né, vira na cabeça e joga no cara do lado, que nem com champanhe aí nas tradicionais corridas de Fórmula 1, por exemplo. Que também faz sentido, né? Porque Fórmula 1, champanhe, Europa, aqui Fórmula Indy, né? É meio oeste americano, vaca, leite. Mas nesse caso não é um banho de leitinho quente, né? É um banho de leitinho gelado. Opa! Ô, louco! Ô, louco!
Mas já que o Filó tá falando aí de todas essas coisas do circuito de Indianápolis, pra ficar bem americano mesmo, ao redor do circuito tem um campo de golfe. E, na verdade, esse campo de golfe se estende pra dentro do circuito. Um pedaço aí da oval é uma parte desse campo de golfe, né? Aquela coisa bem americana. Só não pode ter prova no meio da corrida, né? Imagina tomar uma bolada de golfe aí a 400 km por hora é perigoso. A corrida em si ela é tranquila, o problema é a bola de golfe quando vai, aí é um perigo, né? Mas só queria dizer que eu fui, né, uma vez lá, e a outra coisa que me surpreendeu, que é bem americano também, né, é que logo do lado do circuito, assim, o melhor estacionamento, digamos, é o estacionamento só de trailers, né? Você vai lá, estaciona seu trailer e fica dias. Fica desde antes do fim de semana de classificação, né? Fica lá umas 2 semanas curtindo a vibe. Isso, e bebendo Budweiser. Joga um golfe, bebe uma Bud. Não precisa nem sair, não anda assim nem 50 metros. Não precisa nem ver a corrida, né? Só tá lá curtindo. De lá você vai pra rave e volta, né? Corrida é só um detalhe. Mas vamos falar aqui da história desse circuito e dessa prova, né? O Indianapolis Motor Speedway foi fundado, como eu disse, em 1909. E no início a pista não era nem de tijolo, era pior ainda, era pista de cascalho, né? De pedra mesmo, pedra solta. E ele fazia só eventos menores, incluindo até alguns eventos de moto, né? Correndo aí no cascalho. Imagina como era a segurança dessas corridas. Cascalho, hein? Essa é de Fordê mesmo. Pois é. E o primeiro grande evento foi uma corrida de 100 voltas, já no final do ano de 1909. Por causa exatamente dessa superfície estranha, houve 2 acidentes fatais nas 2 primeiras corridas dessa prova. E mesmo assim, essas corridas tiveram muito sucesso e tinha cerca de 40 mil presentes, que na época era bastante coisa. E isso fez o dono da época, o Carl Fisher, investir $155 mil, que também para aquela época era muita coisa, para justamente pavimentar a pista com esses tão famosos tijolos. E foram 3,2 milhões de tijolos para fazer a pista inteira, e além disso ele ainda colocou parede em volta do circuito oval também, para proteção. Apesar disso, o público começou a cair, então os donos da pista decidiram mudar para apenas um evento, né, uma corrida anual, e decidiram justamente por esse tamanho de 500 milhas, que são cerca aí de 800 quilômetros na unidade de medida de gente normal do mundo, né, não essa coisa de americano. Na verdade, essa distância era estimada, uma distância que os carros daquela época conseguiriam correr a tempo da corrida terminar antes do pôr do sol. Por isso foi definida essa distância, e na primeira prova eles deram um prêmio espetacular de $25 mil de ouro puro, que era aí um troféu praticamente de 38 quilos de ouro 24 quilates. Realmente atraiu bastante as atenções naquela época, então tudo isso levou a corrida a voltar a ser um grande sucesso, talvez a mais famosa já naquela época dos Estados Unidos. E as primeiras 500 milhas foram então disputadas no circuito em 30 de maio de 1911, e o vencedor foi o americano Ray Harron. E uma curiosidade desse piloto e desse carro é que ele era o único carro que tinha um espelho retrovisor. A primeira vez que um espelho retrovisor foi usado em uma corrida de automobilismo. E até hoje tem uma certa disputa aí para quem foi o inventor do espelho retrovisor, e uma das pessoas que disputa esse título é justamente o Ray Harron, o piloto. Então pode-se dizer que o espelho retrovisor surgiu aí no circuito de Indianápolis. A prova que acabou ficando paralisada aí para a Primeira Guerra Mundial em 1917 e 1918, e de 1925 a 1928, as 500 milhas de Indianápolis, pela primeira vez, fizeram parte de uma competição organizada pela FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, que era o Campeonato Mundial de Construtores. A prova depois teve o seu segundo hiato por causa da Segunda Guerra Mundial, de 42 a 45. Entre os anos de 1950 e 1960, foi a segunda vez que a prova participou de um torneio da FIA, e o interessante é que ela participou, na verdade, do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o que é um pouco estranho, mas naquela época a Fórmula 1 não tinha assim corridas tão bem definidas, o torneio era um pouco confuso, tanto que a maioria dos pilotos e equipes europeias nem participavam de fato dessa prova nos Estados Unidos. A Ferrari, por exemplo, só participou no ano de 1952,
E uma outra participação importante durante esses 10 anos foi do piloto argentino Juan Manuel Fangio, que a gente já citou aqui no podcast, que é 5 vezes campeão da Fórmula 1. Ele chegou a participar da corrida de 1958, mas não conseguiu nem se classificar para a corrida. As 500 milhas, elas foram passando aí, né, de um campeonato para outro, e acabaram passando pela Fórmula 1 por esse tempo. E a Fórmula 1, que na época, ainda bem no seu início, os anos 50, ela era quase que um apanhado de vários grandes prêmios aí, a maioria deles na Europa, mas por esse tempo teve também as 500 milhas de Indianápolis aí como um dos seus grandes prêmios, né? Então, já na década de 80, a gente começou a ter pilotos fora dos Estados Unidos, muitos da Europa, e também do Brasil, que a gente vai ver ainda daqui a pouquinho, mas começou com o Emerson Fittipaldi, na década de 80, e a entrada de estrangeiros teve seu ponto alto no ano de 1993, quando o campeão da Fórmula 1 da época, o britânico Nigel Mansell, chocou o mundo do automobilismo, deixando a Fórmula 1 para ir correr nos Estados Unidos. Ele chegou a ser campeão da principal categoria americana da época, que era uma precursora aí da Fórmula Indy atual, mas ele não conseguiu vencer a corrida das 500 milhas de Indianápolis. E como eu falei aqui, a prova das 500 milhas de Indianápolis é muito tradicional, né, centenária, só que durante todos esses anos ela passou aí por diversas categorias, até a própria Fórmula 1, categorias americanas, até que finalmente no ano de 1996 ela passou a fazer parte da Fórmula Indy atual, né, da Indy Car Series, que é a categoria que a gente tem até hoje, e esse foi o último grande marco, assim, de mudança da categoria para essa corrida. E uma última curiosidade foi a participação do Fernando Alonso, tanto na Fórmula Indy quanto nas 500 milhas de Indianápolis, no ano de 2017. Ele foi o último ex-piloto de Fórmula 1 a participar da prova e o primeiro desde 1984. E o Fernando Alonso, que como a gente disse já nos outros episódios sobre a Tríplice Coroa, ele foi um dos poucos pilotos aí que teve chance de conquistar essa coroa. Ele ganhou o Grande Prêmio de Mônaco na Fórmula 1, ganhou as 24 horas de Le Mans, participou das 500 milhas de Indianápolis, mas não conseguiu a vitória. Então, até hoje, o único vencedor da Tríplice Coroa do automobilismo é o britânico Graham Hill. E o Alonso que ainda tá em atividade, né? Então ele ainda pode ser que ganhe essa tríplice coroa aí, né? Não sei quanto tempo ele vai continuar aí na Fórmula 1. Pode ser que depois ele volte pra Fórmula Indy. As 500 milhas de Indianápolis, que já tiveram alguns vencedores inusitados. O principal deles aqui, recente, é o Juan Pablo Montoya, que por muitos anos aí correu também na Fórmula 1. E o Montoya, além de ganhar as 500 milhas de Indianápolis, ele também já tinha ganho o Grande Prêmio de Mônaco. Então ele é outro desses aí que ganhou 2 das 3 corridas. E ele, na verdade, agora está competindo aí nas 24 horas de Le Mans, né? Competiu em 2021, competiu em 2020 e tinha competido também em 2018. Então ele também está perseguindo aí essa tríplice coroa. O Montoya, que apesar de não ter ganho as 3, ele com certeza bateu nas 3 provas. Não dá pra chamar de barbeiro, mas ele era famoso aí pelos diferentes acidentes que ele provocava aí nas corridas. Bateu pelo menos nas 3 principais corridas do automobilismo mundial. Sim, não dá pra chamar de barbeiro um cara que correu, né, nas principais provas de automobilismo do mundo, mas que gostava de um acidente, ele gostava, ainda gosta, né, porque ainda corre. Ele que é nosso irmão colombiano aqui da América do Sul, e não sei se vai conquistar a tríplice coroa, mas ele já conquistou a tríplice coroa quebrada, né? Porque com certeza ele bateu com ela aí no carro e não sobrou muita coisa inteira, não. O pior é que em 2020 ele realmente bateu e não completou as 24 horas de Le Mans. E acho que tão inusitado quanto isso é que tanto o Montoya quanto o Takuma Sato, que na Fórmula 1 não era nada demais aí, são bicampeões das 500 milhas, né? Qualquer um ganha essa prova aí, né? Menos os brasileiros. Os brasileiros ganharam por mérito e porque são muito bons, né? Exatamente. Foi lá e ensinou pros americanos como é que se faz, né? Como é que corre. Inclusive, por boa parte aí da história das 500 milhas, os americanos dominaram. E o início da era aí de mais pilotos internacionais foi quando o Emerson ganhou em 89, né? Foi o primeiro não americano a ganhar em mais de 20 anos. Na verdade, desde o Graham Hill, quando ele fez a tríplice coroa. Né? Então, depois disso, o Emerson Fittipaldi aí saiu da Fórmula 1, foi para a Fórmula Indy.
e ele foi bicampeão das 500 milhas em 89 e em 93. E depois disso, a gente teve aí o Gil de Ferran vencendo uma vez em 2003, o Tony Kanaan vencendo uma vez em 2013, mas teve um dos maiores vencedores da história das 500 milhas, né? São 4 tetracampeões, 3 americanos, e um deles é o nosso Elinho, o Hélio Castro Neves, ele que fez basicamente sua carreira inteira nos Estados Unidos, lá na Indy, e ele venceu em 2001 como um calouro, né? Primeiro ano dele, 2002, 2009, e aí, do auge dos seus 46 anos de idade, agora em 2021, ele chegou a bater na trave aí 2 vezes, 2014, 2017 ele foi vice-campeão, foi segundo colocado, perdendo aí por centésimos de segundo na última volta, nas 2 vezes, inclusive 2014 é que eu tava lá, foi de partir o coração, né? E aí, quando ninguém mais acreditava, quando ele estava prestes a se aposentar já, ele conseguiu vencer as 500 milhas de Indianápolis aí pela 4ª vez. O Homem-Aranha também, né, ficou famoso aí por escalar o muro da torcida, né, como o Spider-Man. Realmente é espetacular o que o Elinho fez na carreira. Exatamente, né? É incrível essa carreira do Hélio Castro Neves lá nos Estados Unidos. E isso mostra a força do Brasil, né? Que é o segundo país em vitórias nessa prova, empatado com 8 títulos com o Reino Unido. Os Estados Unidos, obviamente, vem primeiro com 74 vitórias. Eu quero saber quantos títulos a Colômbia tem. Esses aí são 2, né? 2 do Montoya. Os 2 do glorioso Juan Pablo. E o Japão tem 2, né? Os 2 do Takuma Sato também. 2 potências. E apesar das 4 vitórias aí em Indianápolis, o Hélio Castro Neves nunca foi campeão, né, da Fórmula Indy, contando desde 1996, como a gente disse, quando virou essa categoria atual. Só o Tony Kanaan, do Brasil, conseguiu ser campeão da temporada inteira. Ele foi campeão em 2004, que também é um grande feito, né? E só pra fechar aqui com uma curiosidade, quem tá correndo agora na Fórmula Indy é o Romain Grosjean, que é ex-piloto aí da Fórmula 1 e sofreu aquele acidente horroroso, né, no fim do ano passado, que o carro partiu ao meio, começou a pegar fogo, e hoje ele tá correndo aí, já indo aí pra sua 2ª temporada na Fórmula Indy em 2022. Nasceu de novo, agora pode curtir a festa lá, né, dentro do oval da Indy e jogar golfe com a galera. A Fênix francesa. Bom apelido, hein? Melhor que do Henrique. Só não pilota tão bem quanto eu, né? Isso aí não tem como. Com isso a gente fecha aqui o nosso episódio 64, agradecendo de novo vocês aí por nos escutarem, e só dar aquela passada nas nossas redes sociais, Ora Bolas Pod, no Instagram e no Twitter, e estamos aí nas diferentes plataformas de streaming que você usa para nos escutar. A gente pede aí que, se vocês puderem, escutarem a gente lá pela Orelo. Beleza, galera? Agradeço aqui aos meus companheiros de equipe dessa tríplice coroa do automobilismo podcastiano. Valeu, Filó, valeu, Henrique. Aqui é a tríplice coroa do podcast, né? Eu sou o GP de Mônaco, Tanque é as 24 horas de Le Mans, e o Henrique é as 500 milhas de Indianápolis. Então, obrigado aí a todo mundo que escutou. E agora vou tomar o meu leite gelado da vitória aqui, né? Que foi esse episódio, uma grande vitória pra todos nós. Esse ele é parecido com o da Fórmula 1, né? Só que a diferença é que enquanto eu tava fazendo o barulho, eu tava aqui inclinando pra esquerda, né? Porque toda corrida de Fórmula Indy, né? O oval é pra esquerda. Muito bem, eu ia entrar justamente, né, nessa diferenciação aí dos sons entre a imitação de um carro de Fórmula 1 e um carro de Fórmula Indy, mas deu pra perceber aqui. Deu pra perceber que tava inclinado pra esquerda, né, o som ali. E você vê que ele não reduziu, né, era pé embaixo o tempo todo, claramente circuito oval. Justamente, e aqui essa aí eu pensei mesmo, não tem passada de marcha porque está sempre acelerando, né, não tem aquele... Um talento especial, né, pra esses sons. Com isso, eu me despeço aqui e até daqui a 2 semanas. Obrigado então, pessoal. Com isso a gente fecha aqui os episódios da Tríplice Coroa do Automobilismo. Abraço e até o próximo episódio.